Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Minha cabeça tá fervilhando, gente. Eu sei que eu tornei esse podcast em algo muito mais pessoal do que eu previamente tinha idealizado. E eu realmente sinto que me faz bem, sabe? Colocar um monte de coisa pra fora, pro mundo. Mas tem certas coisas que a gente precisa manter num ciclo menor. Talvez de amigos mais próximos ou na terapia até. E nessas horas a gente tem que saber usar o famoso filtro. Característica essa que não me pertence. Mas eu tenho que me esforçar, vai. Então é por isso que hoje eu vou poupá-los dos meus problemas e seguir com o podcast da melhor forma possível, dentro dos meus limites, que são muitos. E isso tudo para dizer a vocês que eu não tive um fim de semana de carnaval muito bom, foi bem difícil. Tenho tido, momentos difíceis, eu acho que eu já passei essa ideia aqui. Eu não consegui dormir direito, eu não consegui me concentrar em praticamente nada, embora eu tivesse todo o tempo do mundo, porque eu cancelei todos os meus planos para ficar em casa de pijama, mas mesmo sentada de frente pro computador para tentar escrever, ver se saía alguma coisa útil, minha cabeça estava bem longe, completamente. Para não dizer que eu não consegui fazer nada, eu pelo menos li 2 capítulos dos Duas Torres e já roteirizei os próximos vídeos do YouTube. Yes! Mas foi isso. O resto do tempo foi para meditar, ler coisas. Eu li notícias sobre o mundo, artigos, colunas, crônicas. Eu li sobre o mercado editorial, eu vi números, eu estudei. Sei lá, eu tinha que tentar, de alguma forma, ocupar minha cabeça. E como eu não estava conseguindo ver nem série, nem filme, foi assim que funcionou. Mas foi bom, porque depois de ler um monte de coisa aleatória, a minha mente finalmente se manifestou com tanto estímulo, eu acho. Eu tive ideias para discutir comigo mesma e, consequentemente, trazer para cá. Coisa que, enfim, eu acho que eu sinto que eu absorvo melhor quando eu trabalho melhor os pensamentos e trago para cá. Então, vamos à ideia que eu parei para pensar. Que as pessoas, naturalmente, têm um padrão de comunicação. A gente percebe isso na infância ainda, depois na adolescência e aí na fase adulta, eu acho que a gente coloca mais as coisas em perspectiva. Não só o padrão de fala dos outros, mas o nosso também. E não só da fala, mas da maneira de se comunicar. No caso aqui, eu foquei na escrita. Na fala, eu teria que fazer um outro podcast só para isso, porque é um mundo completamente diferente. Os filtros, as implicações externas e o presente, o agora, é muito mais intenso. É outra parada. A única coisa que eu queria dizer sobre a fala aqui hoje é que perde-se muito dessa habilidade de enxergar o padrão de comunicação do outro, aquele que não permite que o outro termine de falar antes de ter algo a dizer, saca? Aqueles que cortam, os que não têm paciência, os que acham que já sabem o que o outro vai falar e terminam o raciocínio por eles. Essas pessoas perdem uma excelente oportunidade de ver a poesia na escolha das palavras do outro, na cadência escolhida, na jornada do raciocínio entre os pontos A e B. Quem pratica a escuta ativa, abraça silêncios num diálogo, permite justamente o que eu vim falar aqui sobre o padrão de comunicação, só que na escrita. Que as pessoas sejam elas próprias e não quem o outro quer que elas sejam na hora de se comunicar. Eu parei para pensar nisso depois de ler algumas colunas de escritores e jornalistas aqui em Portugal no Jornal Expresso da semana. Eu li o texto do Rodrigo Guedes Carvalho, que tem um humor bem específico, muito bom, by the way. Eu li Isabela Figueiredo, que já é uma autora que eu amo, mas que eu conhecia pouco nos textos de não ficção, nos textos de jornal. Ela é bem mais intensa, apaixonada e direta. O Miguel de Sousa Tavares, que tem um padrão mais intelectual, mais político, mas ele não deixa de cutucar as feridas. Enfim, e foi um exercício gostoso, sabe? Foi interessante olhar de forma mais analítica para o tipo de escrita e não necessariamente para as notícias em si ou o que estava sendo dito. Embora eu também tenha prestado atenção nisso, tá, gente? O mundo tá muito bizarro hoje em dia, as notícias estão muito sinistras, então eu tive que focar em outra coisa sem ser apenas as notícias em si, senão a gente vai à loucura. Mas aí, minha gente, como eu não quero aqui julgar nem analisar ninguém, eu olhei para dentro, para minha escrita,
para trazer aqui pro podcast, que é onde eu me sinto mais confortável. E eu não vou para um caminho aqui de bom ou ruim, se eu escrevo bem ou não, a ideia não é essa. É tentar identificar um padrão de comunicação, um estilo, o que eu prezo, o que eu sacrifico, para onde eu olho mais, onde que está a minha sensibilidade, essas coisas. Eu fui reler algumas crônicas e textos meus curtos, algumas coisas que eu inclusive nunca publiquei e percebi que, embora haja ali alguma profundidade, eu tendo a ser mais objetiva, não há floreios, não há frases muito longas, e olha que eu adoro essa literatura, mas eu não a imito, apesar de gostar, né? Mas aí que tá, né? A gente pode gostar de um tipo de escrita, tipo Tolkien, do Saramago, do Borges, mas na hora de escrever, se a gente seguir a nossa voz, sem tentar imitar ninguém, é quando a gente se expressa de forma verdadeira. Nem sempre vai ser bom, mas é o que a gente tem. Eu percebi que eu gosto de refletir sobre conceitos mais complexos quando o tema me interessa. Eu uso também muita metáfora, muita referência. Eu acho que o Stephen King não gostaria muito de me ler. Eu frequentemente relaciono ideias a conceitos literários, culturais ou filosóficos, o que mostra que eu penso de maneira associativa. É mais ou menos como eu lido com a vida também, sempre fazendo conexões. Nada nunca está solto ou acontece de forma individual. Eu não sei se eu tenho, de fato, um equilíbrio entre racionalidade e emoção, porque dependendo do assunto eu posso ser bem pragmática, planejamentos, marketing, trabalho no editorial, mas a emoção costuma me influenciar bastante nas reflexões, na escrita e nos dilemas pessoais. E quando eu me expresso em voz alta, eu percebo a racionalidade lutando para ganhar o cabo de guerra, sabe? E quando eu escrevo, a emoção cava um buraco enorme na areia da praia, mete a razão lá dentro e corre para tapar tudo e ainda senta em cima do montinho, rindo. Mas, curiosamente, quando eu escrevo para o Substack, ou para cá, para o podcast, tem ainda menos emoção de quando eu escrevo no diário, onde eu estou completamente livre de filtros e amarras e julgamento, e é onde eu me permito, de verdade, ser bem dramática, sem também o meu julgamento, que já costuma ser ainda mais duro que de muito juiz aí da vida. Eu percebi que eu me interesso muito por nuances, eu evito simplificações em algumas situações, porque eu busco diferentes ângulos para entender de todo algo que me desafia. Eu busco a lógica, mas eu acabo me perdendo nela às vezes, e sem querer eu me devolvo aos braços da emoção, onde eu finalmente me encontro. Eu acho que é por isso que meus textos e meus contos, principalmente, têm uma virada no final, porque é quando, depois de muito buscar e secar aquele suco da razão, eu me livro da necessidade de ser lógica e eu me permito inventar. E boa parte disso explica o meu prazer de escrever contos, mais do que romances. Eu sinto que há um nascimento de mim mesma toda vez que eu termino um. E claro, isso tudo deve parecer papo de coach barato para quem não escreve, mas não deixa de servir para todos essa análise de comunicação. Tem muito do nosso jeito de pensar e tomar decisões no que a gente fala ou a gente escreve. Eu gosto de, na vida, testar ideias e planejar certas coisas, mas eu preciso também de um espaço para improvisação. Eu nunca escrevi um conto a partir de uma estrutura, por exemplo. Os meus contos são normalmente cuspidos, vomitados. Eu sou a leitora do meu próprio conto. Eu descubro o final ao mesmo tempo em que ele é escrito. Olha que esquizofrenia. Por outro lado, para escrever romance ou para escrever alguma coisa de trabalho, eu preciso de um guia, alguma coisa além do improviso, sabe? Eu adoro listas, estruturações, esquemas, rotina de treino, planejar viagens. As estratégias precisam estar bem desenhadas, com objetivos claros, senão eu não consigo manter uma boa saúde mental. Mas eu valorizo muito a espontaneidade. E o podcast é um exemplo disso. Eu escrevo roteiro de todos os episódios, verdade. Não é exatamente um pensamento livre aqui. Mas eu só decidi que ia ser assim porque eu levo um tempo editando os episódios. Bastante tempo. Eu queria que eles fossem o mais redondo possível na hora de gravar, para eu evitar muito trabalho na pós-gravação. E nada disso me impede de falar no improviso, como eu faço muitas vezes durante a gravação e como eu acabei de fazer agora. Eu percebi também que na escrita eu faço escolhas baseadas na minha curiosidade e em conexões pessoais, tipo o que me intriga ou desperta um sentimento significativo. O que eu lembro e para onde eu olho nos livros, nas séries, nas viagens e até nos meus contos, em que a emoção e o conflito interno são peças centrais, me mostram que eu olho
para essas situações que me desafiam, de certa forma. Quando há uma pressão externa, uma urgência externa, eu sou capaz de tomar uma boa decisão muito rápido. Mas quando a escolha só depende de mim, no âmbito da vida, né, pessoal, eu demoro muito mais. E a escrita em si é mais lenta. Olha que bizarro. Como eu gosto muito de explorar ideias, opções, e ao mesmo tempo preciso dar uma lógica de raciocínio e de resposta a essas ideias, eu paraliso por excesso de possibilidade. O meu nível de exigência é muito alto comigo mesma. E olha que já foi muito pior. Hoje em dia eu já mando textos para o Substack ou para agente literário, enfim, sem nem pensar muito. Houve época em que eu tinha que revisar pelo menos 10 vezes antes de mostrar para alguém. E essa tendência de entregar sempre o melhor pode ser um fardo, ainda mais em momentos difíceis, como o que eu estou vivendo agora. Se existe um momento na nossa vida que a gente não pode nos cobrar em absoluto, é quando a gente está passando por uma fase difícil. E isso deve ser respeitado. E até isso eu percebo na escrita, sabe? Quando eu me cobro e quando eu não me cobro. Outro desafio meu é estabelecer limites para não assumir muitos projetos de uma só vez. Que é o que eu costumo fazer, porque eu tenho múltiplos interesses e me envolvo profundamente e emocionalmente em todos eles. E obviamente que isso leva a uma sobrecarga. E isso se reflete também na escrita, seja num dia em que ela se revela mais preguiçosa, entre aspas, né, ou cansada, ou mais apressada. Eu tenho muita dificuldade de abandonar ideias que me fascinam, mesmo que não estejam funcionando. É engraçado que na vida é o contrário. Eu abandono ideias com muita facilidade se eu vejo que não tenho como executá-la. Eu não perco tempo, eu parto para outra. Claro que nem sempre, né? Mas boa parte eu sou mais pragmática, sim. Mas na escrita não é bem assim. Eu tenho um desafio enorme, há mais de 10 anos para resolver numa história de fantasia que eu resolvi escrever. Problema de estrutura da história mesmo. E eu não consigo nem resolver, nem abandonar. Enfim, eu sei que eu consigo ser criativa e profunda e, na medida do possível, equilibrar pragmatismo e sensibilidade, embora eu tenha uma escrita, sim, mais rasa do que se esperaria de alguém que lê tanto. E, no fundo, eu fico mesmo orgulhosa quando eu concluo um projeto, seja ele bom ou não, mas a verdade é que minha escrita está sempre muito ligada ao meu humor e à minha vida. E eu meio que hoje em dia respeito mais isso. Porque se eu estou numa fase feliz, a minha escrita vai ter menos conflito, paciência. Se eu estou triste, eu vou ser poeta. Se eu estou chateada ou decepcionada, ou, sabe, apaixonada, obcecada por algum assunto, eu vou escrever mais crônicas, mais reflexões. Se eu estou apaixonada mesmo por alguém ou pela vida, eu vou escrever cartas e contos, histórias. Eu vou ser talvez mais criativa nesses momentos. E no fundo, eu pareço buscar um mecanismo de processamento da imprevisibilidade da vida. Eu acho que eu busco narrativas que me ajudam a dar sentido ao fluxo constante das coisas, mesmo sabendo que o controle é impossível. Já falamos aqui no podcast sobre isso também. Minha tentativa e necessidade tola de estruturar o que é caótico, sabe? Eu tento dar sentido às coisas através da escrita. Se isso me ajuda, talvez, muito, nem sempre. Às vezes só irrita, porque queria ter o talento de tantos outros escritores, mas somos quem somos, e eu acho de verdade que se a gente se permite se comunicar de forma honesta, através da fala ou da escrita, que seja, a gente tem muito mais a aprender e a oferecer para o mundo. E vocês? Conseguem analisar o próprio padrão de comunicação, seja na fala ou na escrita? Até o próximo episódio.